Bom dia, meu nome é Luiz Antônio Costa, eu sou coordenador da Defesa Civil de São Bernardo, é a cidade situada na região metropolitana de São Paulo. Eu gostaria de compartilhar nessa apresentação a nossa experiência, né, na criação dessa estratégia e procedimento de construção de gestão de risco no nosso município. Aqui está o roteiro, que nós vamos fazer a apresentação da forma que nós adquirimos esses conhecimentos, os resultados, né, dessas ações, dessas intervenções e as lições aprendidas. Aí estão as características gerais do município, a população, como disse, situada na região metropolitana de São Paulo, com um detalhe que 34% dos domicílios implantados, né, no nosso município estão em assentamentos precários e irregulares, sendo que nós temos um fator de complicação que 66% do território está em área de proteção ambiental, sendo 54% do território dentro da área de proteção da Bilis, que é a principal fonte de abastecimento de água da região metropolitana. Então, aí as características geomorfológicas e a cidade com histórico de acidentes com mortes em função de deslizamentos. Bom, desde o início do governo atual, que iniciou-se em 2009, pouco mais de 5 anos, o risco foi definido como um tema prioritário de atuação, uma diretriz de governo, com o enfrentamento dessas situações críticas, né, que a população vivia, sendo que as secretarias de Habitação e Serviços Humanos foram as secretarias que tomaram frente a essas ações. A Defesa Civil está dentro da Secretaria de Serviços Urbanos e ela é responsável por as ações que todos conhecem, né? Desde de risco, de avaliação de risco, organização das informações das comunidades, fazer todo o monitoramento, sendo que aí as outras ações de habitação responsável pela própria Secretaria, Serviços Urbanos focada nos riscos associados à drenagem. Bom, essas ações integradas é importante, devido à situação crítica, nós temos que hierarquizar, criar uma condição de hierarquização em termos do grau de urgência, do impacto, e implementar essas ações estruturais, não estruturais, em locais onde de imediato não tenha ser feito um projeto mais abrangente, optou-se por obras pontuais, né, emergenciais, e uma ação importante que foi dada desde o início é a remoção preventiva das situações de risco muito alto. Tá? Isso foi uma ação emergencial no início de 2009. E monitoramento integrado das áreas de risco e as ações de organização da comunidade, que são bastante importantes também. Essas ações elas estão alinhadas com o marco da ação de Riogo, né, como os senhores conhecem. Bom, para começar o nosso trabalho, nós precisamos conhecer a situação que nós tínhamos em São Bernardo. Então, foi feito um levantamento e identificou-se que nós tínhamos 261 assentamentos precários, né, entre favelas e loteamentos irregulares, fazendo um total de mais de 86 mil moradias, né, distribuída nesses dois tipos de assentamento. Para começar esse trabalho, é importante conhecer a nossa situação de risco, o nosso meio físico. Então, foi elaborado o Plano Municipal de Redução de Risco, foi concluído em 2010, onde das 95 áreas estudadas, 63 apresentaram uma condição de risco, com 203 setores de risco identificados, um total de 2.910 edificações. Aqui está a distribuição dessas 2.910 com relação ao tipo de risco e o grau de risco. Nota-se a importância das ocorrências de risco de escorregamento, que perfazem cerca de 70% desses setores de risco no município. Aqui foi criada uma classificação em tipologias essas centenas de assentamentos que nós tínhamos em São Bernardo, com o objetivo de buscar uma priorização e hierarquizar as nossas ações. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Então, foi criado esse plano local de habitação de interesse, cujo objetivo era viabilizar uma moradia digna à população
da residência nesses setores, nesses assentamentos precários, né? Com prioridade para aquelas famílias com um rendimento de até 3 salários mínimos. Moradia digna é classificado como uma situação de assentamento numa área urbanizada, com todos os serviços públicos essenciais, serviços de equipamentos sociais, e esse plano foi elaborado por um período aí de 2011 a 2025. Dentro desse plano foram montadas linhas programáticas, né, com produção, uma das principais com a produção de habitação, sob a responsabilidade da Secretaria de Habitação, e a integração desses assentamentos precários, não só criar uma condição de regularização fundiária, urbanização, e fazer uma integração dela junto à área formal. E um terceiro programa é o envolvimento da população, a participação da sociedade nas decisões com relação, inclusive, à instalação de equipamentos públicos. Aqui aquelas tipologias, então nós temos um total de 90 mil, né, das unidades habitacionais, e a gente classificou em tipologias para, como eu disse, hierarquizar as nossas ações. Então, essas tipologias, esses assentamentos vão ter uma classificação de uma situação bem mais tranquila com relação à urbanização, que é uma situação onde não há risco, elas estão praticamente prontas, né, para ser urbanizadas, regularizadas, né, e isso vai seguindo até a condição de situações mais complicadas, com a ocorrência de setores de risco, necessidade de remoção, até situações, alguns assentamentos, onde há necessidade de remoção de 100%, reassentamento de toda aquela a população que estava instalada nesses locais. A tipologia 6 são exatamente os conjuntos habitacionais gerados pelo poder público para reassentamento dessas famílias e que precisariam também, estão no processo de regularização. Aí é exatamente o que eu disse, a prioridade, né, para a atuação nesses assentamentos foi dado com relação ao grau e a tipologia do risco. Então, as situações de risco de deslizamento, que são as mais críticas, foram prioritárias. E dentro desses, aqueles que apresentaram o maior número de residências e moradias dentro do grau de risco mais alto. Então, a prioridade não só para o grau e tipo de risco, como o porte do setor de risco, tentando abranger o maior número de famílias possível, sempre buscando compatibilizar com a possibilidade de obtenção de recursos compatíveis com as condições de viabilizar esses projetos, e locais onde as remoções já haviam ocorrido. Essa é a classificação que eu acabei de expor. Então, dentro do programa de redução de risco levado a efeito dentro do município, o objetivo é remover aquelas situações de risco associadas a situação de risco mais alta com a necessidade de remoção ou a realização de obras, né, para você poder manter aquelas famílias naqueles locais. Então, onde era possível manter as famílias, foram feitas obras de contenção, principalmente. Então, são 3 subprogramas, né? Esse subprograma de obras de contenção de risco, naqueles assentamentos onde não havia já um projeto global de intervenção, são projetos pontuais. O subprograma Renda Abrigo, que é um auxílio, né, para as famílias que foram removidas até elas conseguirem ter a sua habitação definitiva. E programas continuados de monitoramento, informação e redução de risco executados pela Defesa Civil. Então, aqui é só um exemplo de situações como essa, né, algumas situações identificadas de risco, setor de risco, foram feitas obras de contenção pontuais. Aqui é o subprograma de Renda Abrigo, onde as famílias que foram retiradas dos locais de risco, elas recebem uma ajuda de custo mensal, né, para poder custear um aluguel, um complemento com aluguel, até que elas recebam, né, a sua unidade habitacional definitiva.
E além dessa ajuda, há todo um apoio social por parte da prefeitura na remoção dessas pessoas, né, da realocação, inclusive com mudanças e um apoio social em alguns casos mais amplo. O subprograma de ações continuadas de monitoramento, informação e redução é o trabalho que a Defesa Civil faz para manter os setores de risco que foram identificados monitorados, monitoramento permanente que é feito. E, além disso, é feita uma mobilização também, um trabalho de conscientização da população, dessas comunidades carentes,